Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Game of Thrones, o Orgulhoso. Capítulo 41. Meus corvos voltaram pela manhã felizes e estáticos com suas descobertas. Eles encontraram todas as tribos Dothraki proeminentes espalhadas por Essos, a menor delas tendo mais de 10.000 cavaleiros. Já era hora de crescer. Se eu continuasse nesse ritmo, Essos seria meu daqui a uma década. Tive que acelerar as coisas, arriscando mais para ganhar mais. Embora seja verdade que eu só tinha mais de 6.000 homens, isso sem contar meus animais, eu tinha mais de 3.000 cavalos que, ao contrário dos Dothraki, lutariam. E meus corvos, então no final, a batalha seria mais do que justa se eu levou isso em conta. Vou embora em cerca de 2 horas, disse a Daenerys enquanto vestia minhas roupas. Deixe-me adivinhar, os corvos encontraram algo. Daenerys me olhou por um segundo. Você pode se comunicar com eles, certo? Suspirei, ela estava certa e honestamente estou surpreso que ninguém ainda não tenha percebido. Não apenas os corvos, qualquer animal. Eles podem falar comigo e eu posso falar com eles. Posso ver porque você não me contou antes, disse Daenerys profundamente pensativa. Se eu tivesse que adivinhar, diria que eles são sua rede de informações. Então se as pessoas soubessem disso, você seria deixado no desconhecido. Estou correto? Eu olhei para ela por um segundo antes de começar a rir. Sim, é por isso que tenho evitado que as pessoas saibam disso. Sua dedução estava correta. Talvez eu devesse começar a chamá-la de Sherlock. Seu segredo está seguro comigo, meu urso. Daenerys sorriu, nem um pouco ofendida por não ter contado isso a ela antes. Algum outro segredo que você queira compartilhar? Bem, eu posso usar qualquer arma do mundo e ter um super corpo. Eu ri, eu sabia que ela iria interpretar isso como uma piada, mas infelizmente para ela, era verdade. Então no futuro, quando isso inevitavelmente acontecesse acordada, eu usaria esse momento como um lembrete de que contei a ela. Bem, eu já sei que meu urso é o melhor guerreiro, e ele realmente tem um corpo lindo. Então esses não são segredos. Daenerys riu, beijando-me suavemente nos lábios. Fique seguro aí, eu preciso de você. Sim, eu vou. Balancei a cabeça enquanto saía da sala. Era a hora de conquistar. Deixei mais uma vez Daenerys com 500 homens e alguns corvos para protegê-la. Eu também ordenei que seu cavalo fosse basicamente seu guarda-costas. Levaria 2 dias para chegar à tribo Dothraki que eu tinha como alvo, mas depois de vencê-los, finalmente teria forças para lutar contra o resto. Eu só tinha que vencer essa batalha e tudo se encaixaria. Tudo que tive que fazer foi exatamente o mesmo que fiz até agora. Ganhar. Depois de 2 longos dias de viagem e um para me recuperar, eu estava a poucos quilômetros de distância da batalha e como os Dothraki sabiam que eu estava me aproximando e já estavam cavalgando em minha direção. Isso não foi uma surpresa, pois meus corvos haviam contado me adiantando. Mas isso pouco importava, era a hora de lutar então, gritando um grito de guerra, cavalguei para a batalha com meus homens logo atrás e meus corvos voando acima de mim. Para o milho, meus corvos gritaram em um grasnado poderoso, enquanto eles avançavam para a batalha vindos do céu azul. Para os Apleeces, os cavalos gritaram em um poderoso grito de guerra enquanto galopavam para destruir meus inimigos ao nos aproximarmos de suas tropas. Ordenei aos meus corvos que atacassem os Dothraki primeiro, levando em consideração sua vantagem de voo. Isso sem dúvida os desorientaria. Com suas ordens lidas, meus corvos levaram a missão ao máximo, e logo vi os guerreiros emplumados caminhando em direção aos ferozes nômades com um grasnido de batalha. Tentando empurrá-los de seus cavalos, os cavaleiros tentaram cortá-los, tentando matar meus corvos, falhando na maior parte, pois era difícil cortar algo tão pequeno enquanto se movia. Tomando a luta deles para afastar meus amigos emplumados como uma oportunidade, ordenei à minha cavalaria que atacasse os Dothraki com todas as nossas forças. Com cavalos leais pisoteando tanto os Dothraki quanto pudessem com seus cascos fortes e poderosos. Alguns dos meus cavaleiros Dothraki gritavam felizmente dizendo que eu os havia abençoado com a honra de lutar com seus cavalos assim, lutando como irmãos, eles disseram. Depois disso, a batalha continuou por 1 hora ou comigo de vez em quando ordenando aos meus arqueiros que abatessem seus homens. Eu via muitos cavaleiros e cavalos caírem feridos ou mortos no chão devido às flechas que recebiam. Eu estava durante isso tentando encontrar o Shao, mas no final foi o Shao que me encontrou. Ele cavalgou com uma expressão feliz. Eu o vi coberto com o sangue dos meus camaradas galopando orgulhosamente em seu cavalo, com suas curvas espada na mão direita e a cabeça de um dos meus homens da esquerda. Eu sou Shao Moro. Vou pegar o que é seu e torná-lo meu, disse Shao Moro com uma expressão presunçosa, jogando-me a cabeça do meu có. Eu sou Shao Ronard e ao contrário de você, vou pegar o que é meu por direito, porque todos vocês pertencem a mim. Eu disse com um leve sorriso enquanto acrescentava uma provocação. Venha potranca, vou acabar com você. O Shao rosnou em resposta enquanto saltava do cavalo, balançando a espada curva contra minha cabeça, mas me afastei apenas o suficiente para que a espada passasse por mim. Tente de novo. Eu ri, fazendo-o brilhar de raiva vermelha. Com um sorriso no rosto, continuei a me esquivar de seus ataques com pouco ou nenhum esforço, e isso obviamente estava irritando-o, pois ele ficava cada vez mais irritado e continuava a errar seus golpes em mim. Você não vai vencer potranca porque você já está morto. Com aquela frase dita que sempre quis usar, saltei para frente enquanto girava verticalmente minha lâmina, liberando um ataque fluido em um movimento circular com força e impulso suficientes para separar o Shao de sua metade inferior. Fiquei atrás do agora morto Shao enquanto gritava, junte-se ao meu Calazar ou morra. Não demorou muito para que os Dothraki restantes baixassem suas armas. Eu sou Shao Ronard. Você obedecerá ou morrerá. Está claro. Eu gritei mais uma vez. Os Dothraki seguiram a força e por enquanto eu era o mais forte.
Após assumir o controle do Calazar de Moro, marchei de volta para Daenerys, queria vê-la, afinal estava feliz, havia vencido essa batalha. Dando oficialmente o primeiro grande passo para minha conquista, havia conseguido 9.000 cavaleiros e guerreiros capazes, e no total, eu até tive alguns companheiros de sangue agora, que me chamavam de sangue do meu sangue. Uma coisa curiosa sobre os Dothraki, os Bloodriders cumprem os papéis de guardas, irmãos, sombras e aparentemente, amigos do Shao que seguem de maneiras que são muito mais profundas do que os juramentos da guarda real ao rei em Westeros. O Shao, neste caso, eu, e seus companheiros de sangue geralmente se referem um ao outro como sangue do meu sangue se eu morresse. Eles fariam tudo ao seu alcance para me vingar e não parariam até que aquele que me matou morresse. Ou eles próprios morrem. Mais 4 Calazars e eu seria capaz de enfrentar Drogo. Meus planos estavam indo bem, com o próximo passo após tomar os Dothraki sendo a conquista das cidades livres. Enquanto cavalgávamos, meu guarda, também conhecido como Bloodrider, se aproximou e disse: Meu Shao, precisamos cavalgar até Vaz Dothrak. O Dosh Kalen tem que abençoar sua jornada como um novo grande Shao. Na cultura Dothraki, muitos podem assumir o título de Shao e podem até ter um Calazar seguindo-o. Mas apenas aqueles com a aprovação do Dosh Kalen podem genuinamente ser considerados Caos. É claro, sua bênção não vem tão facilmente. Pois um Shao, para ser considerado um verdadeiro Shao, ele deve ter pelo menos um Calazar de 5.000 cavaleiros Dothraki com ele. É por isso que meu novo Bloodrider está me dizendo para ir para Vaz Dothrak. Afinal, eu agora liderava mais de 10.000 Dothraki. Pela lei Dothraki eu era um Shao de pleno direito agora. Tudo o que eu precisava era torná-lo tecnicamente oficial, era o bênção das viúvas. Nós iremos, mas vamos primeiro buscar minha esposa. Eu balancei a cabeça, embora eu originalmente quisesse ver a cidade Dothraki. Minha primeira prioridade era ter minha esposa de volta comigo. Depois disso eu iria para a cidade dos cavalos. Capítulo 42. Depois de voltar ao acampamento onde havia deixado Daenerys, levei minha esposa comigo e parti com meu Calazar para Vaz Dothrak. Pelo que meu Calazar me dissera, a cidade ficava a 15 dias de distância, localizada a nordeste do vasto mar Dothraki, sob a mãe das montanhas, pelo que pude deduzir dos livros e do meu Calazar. Vaz Dothrak não tinha paredes, o que era uma péssima defesa contra agressores, se você me perguntar, mas quem seria tão estúpido em atacá-los? A cidade sagrada também era governada e habitada principalmente por escravos e pelos Dosh Kalen, as esposas de todos os Caos que vieram antes, também conhecidos como moribundos. Dentro da cidade sagrada, é proibido usar lâmina ou derramar sangue de um homem livre. Resumindo, nossa viagem seria longa e bastante monótona, isso se não encontrássemos um Calazar ou alguém no caminho para lá. Então eu vou me tornar uma Khaleesi? Daenerys perguntou aproximando-se com um sorriso no rosto. Ela de alguma forma achou isso divertido. Significa rainha na língua deles. Você deveria saber disso, eu ri. Oh, eu sei, mas já sou uma rainha, Daenerys riu. Sim, mas com isso, você multiplicará seus poderes de rainha, eu ri. Suponho que isso faz a viagem valer a pena. Daenerys sorriu enquanto continuávamos nossa viagem. Um mês depois, nossa viagem para Vaz Dothrak foi tranquila. A única coisa fora do comum foi o tempo que levamos para chegar até aqui. Disseram 2 semanas. 2 semanas minha bunda. Além de que estava tudo bem, não encontramos nenhum Calazar em nosso caminho para a cidade sagrada. Nem encontramos traficantes de escravos ou qualquer outra ameaça que eu teria que subjugar para continuar. Parte de mim estava feliz pela viagem ter sido tão chata, mas outra parte de mim queria fazer esta viagem valer ainda mais. Apenas isto. Mas agora já era tarde demais, eu estava em frente aos portões incrivelmente deslumbrantes da cidade, também conhecidos como The Horse Gate of Vaz Dothrak. Pelo que eu tinha lido, esta era a parte mais impressionante da cidade sagrada, e até agora eu não poderia concordar mais. Foi maravilhoso ver aqueles 2 gigantescos garanhões de bronze cujos cascos se encontravam a 30 metros do chão, formando um arco pontiagudo que dava a sensação de que você estava entrando no próprio Valhalla. Verdadeiramente impressionante, murmurei enquanto passava com meu cavalo. Os livros não honram a sua glória, Daenerys concordou comigo. Para os Dothraki isso não era nada para se impressionar, e os Ironborn não ligavam muito para isso. Por outro lado, meus cavalos estavam tendo um momento de fangiro. Depois de 5 longos minutos admirando o portão, nos encontramos nos aproximando da cidade, e o sentimento de admiração morreu imediatamente. Como diabos alguns podem fazer um portão tão épico para entrar na cidade, mas param por aí? A chamada cidade sagrada nada mais era do que um acampamento super glorificado com escravos. Quanto mais nos aproximávamos da cidade, menos impressionado eu ficava. Sério, esperava algo mais citadino. Bem, eles pararam de ser incríveis no portão, murmurei, fazendo Daenerys rir de acordo. Depois que chegamos e nos instalamos, fui levado ao encontro das viúvas, para que me nomeassem Shao, uma mera formalidade, mais importante para elas. Você é o estrangeiro, disse uma viúva, olhando-me atentamente. De certa forma, eu balancei a cabeça. Mesmo assim, você se tornou um Shao, seu Calazar fala muito de sua força, acrescentou outra viúva. Ainda não experimentei a derrota, então eles estão certos, eu ri. Vimos sua conexão com os cavalos, você é um Dothraki em tudo, menos no nascimento, disse a líder das velhas com admiração nos olhos. Nós pegamos qualquer coisa e a tornamos nossa, então pelas nossas leis eu não vejo porque você não deveria usar o título que tanto merece. Obrigado, sua aprovação não significa nada para mim. Era isso que eu queria dizer, mas sabia como escolher minhas brigas. Agradeço sua sabedoria, sorri. Você tomou mais de uma esposa? Uma viúva perguntou. Não, eu só tenho uma, minha Khaleesi, minha esposa é Daenerys Mormont, informei-os. Muito bem, Shao Ronard, você tem nossa bênção, disse a líder das velhas, acrescentando. Queremos conhecer sua Khaleesi, por favor, envie-a para nós mais tarde. Claro, balancei a cabeça enquanto me retirava, e simplesmente assim, eu era um Shao, mas com licença.
Naquela noite, depois que Daenerys conversou com as velhas, ela me disse que elas haviam confirmado sua gravidez. Minha resposta se eu seria feliz com um filho foi respondida naquele mesmo momento. Eu estava feliz além da compreensão. Não conseguia acreditar, eu ia ser pai. Pensar nisso realmente me fez sorrir. Como eu estava feliz, as matriarcas chamaram a mim, Daenerys e meu Calazar para um ritual. Eles confirmaram que ela estava grávida e agora queriam ler nossos presságios. Uma vez que estávamos todos onde as matriarcas nos pediram para ir, eles deram a Daenerys um coração de cavalo e a instruíram a comê-lo. Eu disse a ela que ela não precisava fazer isso. Eu não me importava com os maus presságios e outras coisas, mas Daenerys queria fazer isso de qualquer maneira. Com um sorriso, desci até o meu lugar e vi como minha esposa devorou um coração cru, ao mesmo tempo em que era nojento e provocador de vômito. Fiquei feliz demais para realmente me concentrar no fato de que ela estava comendo um coração horrível. De repente, meu Calazar começou a entoar algo que me trouxe lembranças. Filhote Lizif, filhote Lizif. Essa foi a visão que tive há alguns meses. Revivi o mesmo acontecimento novamente, mas na vida real. Agora entendi porque estava feliz. Mesmo coberta de sangue, a beleza dela brilha como um diamante. Talvez seja isso que as pessoas chamam de brilho de gravidez. Ela certamente parece melhor agora que sei que está grávida. Vês Finsaja Raichezeres. Vês Finsaja Raichezeres. Esse canto era novo, e embora meu Dothraki fosse bastante fluente neste ponto, tive que me concentrar para traduzir o que eles estavam dizendo. Depois de ouvir o canto algumas vezes, não pude deixar de sorrir. Eles estavam chamando meu filho ainda não nascido de Garanhão quem monta o mundo. Embora eu achasse que esse título seria dado a mim, não me importei. Assim como o pai dele, ele já estava mostrando para todo mundo quem mandava. Então, com um enorme sorriso no rosto, comecei a cantar com eles. Naquela mesma noite conversei com minha esposa. Ela me contou como as velhas disseram que ela teria gêmeos. Minha mente começou a correr. Eles se pareceriam com ela? Ou gosta de mim? Sorri enquanto continuávamos a conversar, eventualmente adormecendo. Capítulo 43. Depois de receber a ótima notícia de que minha esposa estava grávida e a profecia de que meus filhos uniriam o mundo, decidi tirar uma semana para comemorar com minha esposa em Vaz Dothraki. Eu a estava estragando com tudo que seu coração desejava e desejava. Eu estava feliz, mas no fundo estava com medo. Tinha feito um inimigo que ainda não tinha certeza de como vencer. Um maldito demônio, provavelmente um deus, mas também. Agora eu tinha um motivo ainda maior do que eu para encontrar um caminho para vencer esta batalha de luz e escuridão. Acho que teremos 2 meninos, disse Daenerys, sorrindo, apoiando sua linda cabeça em meu peito enquanto eu escovava seus cabelos com os dedos. Acho que teremos um menino e uma menina, sorri enquanto bocejava. Já era bem tarde, e com toda a comemoração que vinha fazendo não descansei muito, mas também serei feliz caminho. Um menino e uma menina, isso também parece bom. Daenerys bocejou de volta, aproximando-se de mim para ser abraçada. Sim, sorri enquanto continuávamos conversando por horas sobre como imaginávamos que nossos filhos seriam. Com suas características valerianas requintadas e as minhas do padrão norte misturadas no forno do bebê, não pude deixar de me perguntar como seriam elas. Seriam parecidas comigo? Como ela? Uma mistura de ambos. Eu já estava francamente animado para vê-los. Eventualmente, em algum momento da conversa, adormecemos felizes. Mais uma vez, me encontrei neste miserável mundo de sonhos. Justamente quando pensei que estava fora dessa merda, aqui estou, em um clima ainda mais frio, congelando. Vou injetar cafeína nas veias depois que acordar, juro, murmurei. Enquanto começava a andar, em um momento algo teria que acontecer, e eu acordaria. Só esperava que dessa vez o demônio não me forçou a entrar em coma por mais 2 semanas. Eventualmente, depois do que sinto que foram horas de caminhada em meio à nevasca, encontrei a casa que costumava esconder durante minha última visita a este mundo dos sonhos. Não tenho certeza do que me atrai de volta aqui, considerando que a casa era o lugar onde conheci Fred Krueger tomando esteroides, mas mais uma vez, me encontro dentro de casa. Até agora não tinha visto nem o demônio, nem seus caminhantes brancos, então talvez essa fosse uma boa visão. Como se eu aposto que no momento em que eu baixar a guarda alguma merda paranormal vai acontecer, eu ri secamente enquanto explorava a casa, afinal, da última vez eu não tive tempo para fazer isso. Não demoro muito para descobrir que a casa tem um sótão, então, respirando fundo, me vi subindo a escada frágil que provavelmente levaria a algo que me deixaria com cicatrizes ou algo assim. Com um puxão forte, arranco a porta do sótão, um grasnado alarmado, mas bastante familiar, e um bater de asas me informam da presença de um corvo dentro do sótão. Bem, isso é novo, The Raven voou perto de mim, olhando-me com admiração. Você é secretamente um demônio esperando para me assustar? Eu perguntei com uma risada. Não, mas posso ser muito assustador, The Raven bufou como se eu o tivesse insultado. Oh, eu aposto, eu rio. Você pode me entender. Bem, isso certamente é novo, disse o corvo, inclinando a cabeça, perplexidade em seus olhinhos negros. Por que você está aqui? Não por prazer, isso é certo, suspirei, mas continuo voltando, indefinidamente. Então você provavelmente ainda tem algo para ver. O corvo voou para meu ombro enquanto cantarolava. Eu me pergunto, não recebemos muitos visitantes aqui. Mesmo aqueles chamados videntes verdes ficam longe destas partes. Eu posso me perguntar por que eu respondi sarcasticamente. Era mais do que óbvio que ninguém, em sã consciência, viria a este lugar. Bem, então continue, você tem que seguir sua coragem. É assim que as coisas funcionam por aqui. O corvo riu enquanto me apontava esta pequena asa para continuar minha missão. Eu ficarei ao seu lado. Eu tenho isso sensação estranha de que você é alguém que eu tenho que amar. Estranho, né?
Suprimindo a vontade de rir disso, comecei a inspecionar o sótão, dando uma boa olhada ao redor, e o que vejo não grita destino ou algo parecido. O sótão estava cheio de móveis e vidros quebrados que bagunçavam o pequeno sótão. Nada em comum até agora, mas como o corvo disse, eu tive que seguir meu instinto, e assim fiz, eventualmente um raio de luz. Um único feixe de luz que descia de uma fenda no telhado parecia quente, acolhedor como o sol da tarde de verão. O que, considerando quão frio estava lá fora, não era possível. Talvez fosse isso? Então, com isso em mente, respirei fundo, absorvendo enquanto me aproximava da luz que por algum motivo não conseguia alcançar. Era como se ela estivesse saindo do meu alcance quanto mais eu andava, ou talvez fosse me guiando para algum lugar. Essa teoria provou estar certa quando a luz parou de se mover iluminando no círculo uma pegada que me lembrava porque eu estava com medo de vir aqui em primeiro lugar. Reconhecendo aquelas marcas de garras, imediatamente senti um arrepio involuntário percorrer minha espinha. As memórias daquele sonho ressurgiram enquanto eu engolia em seco. Este é o demônio de que você falou antes, certo? O corvo que eu honestamente esqueci estava no meu ombro, perguntou. Sim, eu balancei a cabeça enquanto lentamente me recuperava. Eu tinha 2 novos motivos para ser corajoso e vitorioso. Então, decidindo não voltar a descer, comecei a olhar em volta nervosamente enquanto continuava a seguir as pegadas. Eventualmente, comecei a vislumbrar algo brilhando com uma luz fraca, e como todo filme de terror, estava na direção em que as pegadas me levavam. Sinto falta dos dias em que meus sonhos envolviam mulheres nuas ou comida, suspirei enquanto seguia as pegadas. Com o coração batendo forte, caminho cuidadosamente até o item brilhante. Descobrindo que era um espelho simples, não havia nada de especial no espelho, exceto talvez que era mais alto que eu. Ainda assim, além disso, era um espelho bastante comum. O próprio espelho estava encostado na parede, com um brilho fraco abafado pelos trapos que o cobriam. Aposto uma tonelada de milho que no momento em que eu mover esse trapo, alguma merda paranormal vai acontecer. Eu ri, olhando para o corvo em meu ombro. O espelho está brilhando em vermelho. Até eu sei que é uma bandeira vermelha, posso dizer que algo errado está prestes a acontecer, mas é o seu destino. Um destino muito fodido, mas mesmo assim seu disse de Raven, negando minha aposta e afirmando o óbvio. Viva a porra dos destinos, murmurei. Respirando fundo querendo que isso acabasse, tirei os trapos que cobriam o espelho, por um momento nada aconteceu, e eu estava realmente começando a acreditar que estava seguro, mas invoquei a Lady Murphy com meu pensamento e a merda aconteceu. Você voltou. A voz do demônio trovejou dentro do meu crânio. Não me importando muito em ouvi-lo, puxei minha espada e tentei quebrar o espelho, mas mais uma vez fui parado pelas sombras. Mas ao contrário da última vez em que tive liberdade suficiente para me mover, fiquei completamente imobilizado. Pare com isso. O corvo disse, tentando me defender, apenas para ser empurrado como uma boneca de pano pela sala. Não que você vá me enviar seus campeões para lutar, perguntei. Talvez eu acabe com você aqui, o demônio gargalhou divertido enquanto me segurava com mais força. Eu não queria morrer de novo, minha esposa, meus filhos ainda não nascidos, eu não podia permitir que essa merda acontecesse. Então com todas as minhas forças comecei a empurrar o demônio de volta sem sucesso. Minhas tentativas desesperadas de sobreviver só o fizeram rir de alegria. Ronald, está tudo bem. Silêncio agora, pare de lutar, isso vai acabar rapidamente. Não tenha medo. Não pense no que você deixou para trás. Apenas aproveite este lindo momento. É muito mais vibrante do que a escuridão que espera por você. Vou lhe dar este momento para valorizar isso. Esse é o meu presente para você. A existência está atrás de você agora. Aproveite o silêncio eterno que vem depois, disse o demônio enquanto começava a aumentar a quantidade de força que estava usando. Eu posso morrer assim. Minha mente estava acelerada, tentando encontrar uma maneira de superar esse sonho de merda. Eu tinha que sobreviver, agora mais do que nunca. Se eu quiser ser o seu maldito campeão, Deus da luz, faça alguma coisa. Muito bem, eu irei. Uma voz quente e reconfortante ressoou em minha mente, me dizendo que de alguma forma tudo ficaria bem. Morra. Assim que o demônio estava prestes a terminar, minhas chamas vitais que surgiram do nada engolfaram meu corpo, empurrando o demônio para fora, queimando-o, transformando sua forma sombria lentamente em cinzas. Então você decidiu intervir. Quão diferente você é, muito bem. Você demorou bastante, eu suspirei enquanto sentia o fogo que certamente deveria estar me queimando, me curando. Você tinha que aceitar que era meu campeão. Você tinha que precisar de mim para que eu viesse. O fogo se moveu enquanto a voz falava. Você aceitou seu dever. Então não se preocupe, vou garantir que a escuridão não aconteça. Não vou mirar em você nunca mais neste reino. Eu sei que você conhece sua missão, mas tenho que te dizer, Darkness não joga limpo. Ele vai trapacear e fazer o que for preciso para matá-lo através de seu campeão para que ele possa consumir o mundo. Então, embora ele não vá atacar você aqui novamente, ele ainda é uma ameaça. Você não diz. O deus da luz, mais parecido com o deus da merda óbvia, é claro. O lado negro jogaria sujo, estava na porra da descrição deles. Coloquei o destino deste mundo em suas mãos, moveu-se o fogo, enquanto a voz acrescentava, boa sorte, campeão da luz, filho do fogo. Quando o fogo começou a queimar o mundo ao meu redor, voltei meus olhos para o corvo que tentou me salvar, e o encontrei acenando para mim com sua asa alegremente. Campeão da luz, filho do fogo, eu estava começando a colecionar títulos. Capítulo 44. Filho do fogo, campeão da luz, o som é bom e tudo, mas na verdade o que eles realmente queriam dizer era que eu tinha mais responsabilidades. Mas suponho que isso tivesse seus benefícios. No mínimo desta vez, a porra do Deus que me escolheu para ser seu campeão sem sequer me consultar, devo acrescentar, me ajudou. Ele disse que a escuridão não iria me atacar novamente. Como ele iria cumprir essa promessa? Eu realmente não me importo. Para mim foi uma situação ganha-ganha. Ele mantém as sombras afastadas. Concentro-me em parar a longa noite. Todos nós vencemos.
Eu realmente preciso de uma pausa. Suspirei enquanto me levantava da cama, Daenerys ainda dormindo profundamente. Tudo bem, de volta aos trilhos, conquistando os Dothraki. Com um sorriso suave se formando em meu rosto ao ver minha linda esposa grávida dormir, eu saí tenda para começar a preparar meus homens para partir. Ao sair da tenda, notei que a cidade tinha mais gente do que ontem, e pelo que parecia era outro Shao que havia chegado enquanto eu dormia. Bem, isso é interessante, murmurei. Quem quer que fosse esse Shao, poderia ser meu próximo alvo, que é claro dependendo dos números que seu Calazar tinha. Se eles me superassem em número eu teria que esperar. Tudo o que eu tinha que fazer o que fiz foi colocar um Raven para segui-lo e esperar até que eles saíssem da cidade. Com isso em mente andei por aí percorrendo a cidade tentando encontrar o Shao. Eu estava curioso para saber quem eu encontraria, talvez fosse Drogo, caso em que eu poderia, em vez de caçá-lo lá fora mais tarde, poderia simplesmente desafiá-lo para um duelo cara a cara. Ele era orgulhoso demais para seu próprio bem, e aceitaria num piscar de olhos. Andei pelo mercado com a missão simples de encontrar o Shao. À medida que me aprofundei no mercado, vi os Dothraki negociando e trocando coisas. Este foi o único lugar onde eles encontraram suas coisas sem se matarem. Seus números eram enormes. Só no mercado eu podia ver centenas e centenas deles se misturando no fundo como formigas. Quanto mais e mais eu andava, mais clara a verdade se tornava. Eu tinha certeza de que este exército pertencia a Drogo, ou pelo menos para outro grande Shao. Horas se passaram até que encontrei um dos companheiros de sangue desse Calazar, seguiu de volta ao seu Shao, estava ficando cansado de procurar sozinho, e havia prometido aos meus corvos um dia de folga para comemorar, estava aumentando o rebanho com 2 bebês. Eles ficaram felizes e decidiram discutir coisas como troca de fraldas e outras coisas. Sim, meus Ravens queriam trocar fraldas e ensinar meus filhos a voar. Eu teria que explicar a eles mais tarde que eles não poderão voar. Então hoje eu estava sozinho, o que tornou essa missão de reconhecimento ainda mais difícil. Até hoje eu não percebi o quão dependente eu era deles. Encontrar um Dothraki nesse mar cheio deles era o equivalente a tentar encontrar um Valdo estando cego. Quero falar com o seu Shao. Me aproximei do companheiro de sangue. Não havia muito que ele pudesse fazer além de dizer não. Por quê? Ele perguntou um pouco surpreso por eu saber falar sua língua fluentemente. Eu tenho algo a oferecer a ele, informei ao homem, sendo o mais enigmático possível. O homem, por sua vez, me olhou com suspeita por um segundo antes de assentir e com um sinal de mão me dizer para segui-lo. O companheiro de sangue levou cerca de 15 minutos para me levar até a tenda onde seu Shao estava descansando. Ele provavelmente pensou que eu queria oferecer ao Shao algum tipo de acordo, talvez pelos escravos que ele trouxesse, ou algo semelhante a isso. Mais tarde ele provavelmente faria isso. Culpar-se mais tarde pela morte de seu precioso Shao. Espere aqui, o companheiro de sangue me informou ao entrar na tenda, provavelmente para explicar ao Shao a situação antes de ele me apresentar. Enquanto esperava o Shao me convidar para entrar, minha mente começou a divagar para o que aconteceu no meu sonho, aqueles títulos que recebi. Eu meio que senti que eles significavam alguma coisa, além de uma quantidade absurda de responsabilidade. Mas o quê? Shao Drogo vai ver você, disse o companheiro de sangue, confirmando minhas suspeitas originais. Shao Drogo estava aqui. Não admira que a cidade parecesse tão cheia de vida, de uma forma bizarra. Muito bem, balancei a cabeça ao entrar na tenda. A tenda era moderadamente grande, coberta de peles e muitos outros itens, desde comida até álcool. Drogo estava sentado no chão, bebendo, sem me dar muita importância. Ele não nem tem a decência de olhar para mim. Você é muito tolo, não é? Todos na tenda ficaram rígidos. Acabei de insultar o Shao deles, na própria cidade deles. Para eles, eu era estrangeiro. Você é um tolo. Levantou-se Drogo, provavelmente amaldiçoando que não poderia cortar minha cabeça dentro da cidade sagrada. Meu nome é Shao Ronard, anunciei recebendo alguns olhares surpresos na multidão dentro de sua tenda. Quero lutar com vocês 1 a 1, fora da cidade sagrada, se eu vencer. Tirarei tudo de vocês e em o caso impossível você ganha. Parei por um segundo antes de rir. Desculpe, mas minha mente não consegue processar uma ideia tão estúpida, eu perdendo para você realmente estúpido. Um duelo, um contra um. Drogo se aproximou de mim, o suficiente para eu ver que ele era alguns centímetros mais alto que eu, claro. Terei prazer em arrancar sua cabeça e derrubar seu pescoço por esse insulto, e depois disso, levarei seu exército comigo. Que idiota, mas sendo justo com ele, ele era provavelmente o humano normal mais forte deste mundo. A confiança que ele tinha em seu próprio poder foi fortemente construída em seu histórico incomparável de vitórias e vitórias em guerras e batalhas. Para ele, eu era um garoto de 16 anos tentando morrer cedo. Então vamos cavalgar, apenas nós e nossos cavaleiros de sangue, eu ofereci. Eu sabia que os companheiros de sangue tentariam me matar depois que eu matasse seu Shao. Então por que adiar esse fato? Drogo sorriu divertido com minhas palavras enquanto balançava a cabeça. Como quiser, vou mijar seu cadáver. Garoto, você não é Shao. Se você está contando que eu estou morrendo de vontade de mijar, eu recomendo que você mije agora. Caso contrário, você morrerá com ele dentro. Eu ri quando comecei a sair da tenda. E sim, eu sou um Shao, pergunte ao Dosh Kalen. Drogo, enquanto selvagem, era um homem de palavra. Depois da nossa conversa, ele informou ao seu calar que viria com a minha cabeça. Antes de cavalgar comigo para fora da cidade sagrada, para duelar comigo, seus companheiros de sangue além dele, Drogo tinha 3 companheiros de sangue, enquanto eu só tinha um. Mas o que eles não sabiam era que meus 2 cavalos estavam preparados e prontos para lutar. Vamos esmagar seus crânios. Um dos meus cavalos disse em um tom de voz que funcionaria perfeitamente para um cantor de heavy metal. Vocês estão caindo. Meu cavalo, aquele que eu estava montando, disse, com os cascos flexionando levemente pronto para atacar. Eu ri interiormente enquanto desmontava do meu cavalo, mostrando algum respeito por ter vindo para este duelo sem armadura, considerando que os Dothraki não a usam. Afinal, eu queria ser justo com ele. Você vai ser um ótimo banheiro, Drogo cuspiu enquanto eu ria.
Você realmente precisa mudar sua conversa fiada. É bastante deprimente, eu sorri. Drogo se lançou para frente, correndo rapidamente em minha direção e se aproximando. Então espetando seu araque na tentativa de cortar, ele foi bem mais rápido do que eu esperava. Em um piscar de olhos ele estava na minha frente, mas o reflexo entrou em ação, e eu abaixou-se para frente, tentando cortar o braço. Drogo percebeu isso no último segundo e se esquivou do meu ataque, conseguindo apenas um pequeno corte sangrento. Drogo olhou para seu corte e sorriu enquanto corria em minha direção novamente, mas desta vez eu estava pronto para sua velocidade. Então apenas levantei minha espada e bloqueei seu ataque. As duas lâminas se chocaram, criando um som estrondoso que engolfou as planícies que estávamos usando para o nosso duelo. O peso da minha espada o arrastava para baixo. Drogo imediatamente percebeu que eu era mais forte que ele fisicamente e decidiu mudar sua abordagem na batalha para sua agilidade soberba. Não demorou muito para ele começar a empurrar com força. Ele era muito forte. Sem meu supercorpo essa batalha seria impossível para mim. Sorri enquanto saltava para trás desviando de um ataque horizontal. Respirando fundo corri para frente com minha lâmina valeriana na minha frente enquanto tentava perfurar seu coração e acabar com tudo. Mas em uma esquiva surpreendentemente oportuna, ele se abaixou sob minha lâmina e agarrou meu estômago com seu araque. É claro que notei isso e evitei danos letais, mas o corte ainda era doloroso, não profundo o suficiente para ser preocupante, mas profundo o suficiente para me fazer sentir dor. Merda, isso doeu. Amaldiçoei enquanto desviava seus ataques. Levei alguns segundos para me recuperar, e com a dor no estômago eu estava pronto para acabar com isso. Ele era forte, então não havia razão para pegar leve com ele. Com isso em mente corri para frente e em uma velocidade ofuscante que surpreendeu Drogo, agarrando sua cabeça e empurrando-a para o chão com uma força devastadora fazendo largar seu araque. Uma vez que ele estava no chão eu bati meu joelho repetidamente em seu rosto, pagando-lhe com juros o corte que ele desferiu. Eu terminei de acertar meu joelho em seu rosto. Subo e enfio minha lâmina em seu coração. O sangue respingou por toda parte, mas pela aparência de purê de batata que sua cabeça tinha, ele provavelmente morreu muito antes de minha lâmina destruir seu coração. Agora venha, eu não tenho o dia todo. Tente vingar seu Shao e morra, ou se mate de qualquer maneira, não perca meu tempo. Eu disse enquanto me virava para os companheiros de sangue chocados, mas antes que eu pudesse dar um passo para frente sinto algo molhando meu sapato. Olhando para baixo vejo que Drogo estava se mijando. Ótimo, eu disse a ele, mas ninguém escuta. Capítulo 45. Derrotar o Drogo foi um pouco mais difícil do que eu esperava. Ele foi até agora o lutador mais forte que já lutei desde que cheguei aqui. Ele era poderoso e tinha experiência para sustentar esse poder. Seus companheiros de sangue, por outro lado, eram bem medianos. Meus cavalos cuidavam deles. Era ao mesmo tempo hilário e um tanto perturbador ver meus cavalos batendo neles. O que realmente me perturbou foi que um dos meus cavalos tentou ensacar um chá dos companheiros de sangue. Meus Ravens haviam ensinado isso a eles, eu tinha certeza disso, o que me fez perceber que compartilhar a cultura pop com meus animais poderia ter sido uma má ideia. Vamos voltar para a cidade, suspirei, enquanto meu companheiro de sangue a sentia claramente perturbado pela forma como seu cavalo matou brutalmente um dos companheiros de sangue. A notícia da morte de Drogo trouxe algumas emoções confusas ao seu. Agora meu Calazar, como sempre, ofereci-lhes duas opções, submissão ou morte. Eles escolhem a submissão. Daenerys acordou logo após minha absorção do Calazar de Drogo. Ela havia dormido demais e eu havia deixado ordens bem específicas aos meus homens para não deixar ninguém acordá-la. Ela não ficou nada feliz por eu ter saído para duelar com um temível guerreiro Dothraki que era famoso por ser quase invencível em batalha, sem nem mesmo contar a ela. Por quê? Por que você não me contou? Daenerys estava furiosa, não com raiva, mas preocupada, tocando as bandagens em meu abdômen, com lágrimas se formando em seus olhos. Você estava dormindo, e foi algo do momento, dei de ombros enquanto a abraçava. Ele quase não me cortou, não se preocupe. Eu me preocupo, isso é tudo que posso fazer. Daenerys gritou. O que eu faria se você morresse? O que nossos filhos fariam? Com uma mão escovei as lágrimas de seu rosto, enquanto beijava sua testa. Sinto muito, eu apenas ajo. Não consigo ver como as coisas podem afetar você, mas não se preocupe, eu sempre irei de volta para você, não importa o que eu tenha que enfrentar. Além disso, se eu ficar com uma cicatriz, ficarei sexy. Uma promessa que pretendia cumprir. É melhor você cumprir essa promessa, seu urso estúpido. Daenerys riu enterrando o rosto no meu peito, enquanto suas últimas lágrimas caíam. Que promessa, voltar? Ou ser mais sexy? Eu ri. Ambos. Daenerys riu. Ainda estou brava com você. Tudo bem, sempre voltarei, mais sexy. Ri com ela. Isso funciona. Daenerys riu. Fiquei horas com Daenerys nos braços conversando sobre coisas normais. Eu não era um rei e nem ela uma rainha naquele momento. Simplesmente éramos um casal curtindo uma boa conversa. Aumentar meus números tão exponencialmente rápido tornou a logística um pouco complicada. Primeiro tive que matar alguns que queriam aproveitar essa chance e se tornarem caos. Depois disso tive que ter certeza de que teríamos comida suficiente e coisas para 50.000 homens. E para adicionar a cereja ao topo, eu tinha que garantir que todos os meus novos homens conhecessem minhas regras. Minhas duas únicas regras: não transamos e não matamos crianças. Eles aceitaram a contragosto, então, para garantir que não trairiam na primeira chance que tivessem, fiz todos os seus cavalos se ajoelharem, o que por sua vez, os tornou consideravelmente mais submissos às minhas ordens. A tal ponto que agora eu tinha 6 novos companheiros de sangue, cujos nomes eu ainda não tinha aprendido, mas quem pode culpar? Era difícil memorizar tantos nomes. Então no final, depois de absorver um Calazar tão grande, decidi ficar em Vaz Dothraki por alguns meses, para poder contatar Ilho com uma nova remessa de coisas como suprimentos médicos e etc., e organizar meu plano.
Grande é o seu exército. Vencendo nós estamos, Roda disse ao pousar no meu ombro. Sim, você está certo, meu amiguinho emplumado, eu ri. Robert Baratheon 2 meses depois? Varys me informou que a cadela dragão havia se casado com ninguém menos que o bastardo traiçoeiro daquele garoto, Ronar Mormont. Não só isso, mas a vadia estava grávida, eu sabia o tempo todo que estava tomando a decisão certa rompendo o noivado entre aqueles dois, mas mesmo depois da traição, eu sofri, depois da traição que Ned sofreu. Ned se recusou a matar a garota, nem os bastardos por nascer que ela traria ao mundo. Não vou sujar minhas mãos dessa maneira, Robert, nem mesmo por você, Ned rosnou, renunciando à sua posição de mão do rei. Que idiota tolo e honrado, mas vou consertar isso. Com a ajuda de Varys, contratei muitos assassinos para matar a garota e o pirralho. Quem conseguisse ganharia um título de senhor e algumas terras. Mais vinho, meu senhor, meu garoto do vinho ofereceu. Não pergunte, apenas encha o maldito copo. Eu rosnei. Varia o ponto de vista? O jogo estava começando a mudar de esquemas para um caminho de violência e destruição. Infelizmente para Ronard eu não conseguia mais guardar seu segredo, pois tinha que manter meu disfarce de mestre dos sussurros, mas eu havia comprado mais do que suficiente para ele tempo. Ele tinha feito tanta coisa durante este ano em Essos, que duvido francamente que os assassinos tenham sucesso ou mesmo o alcancem. Esse homem é tão difícil de matar como parece. Mas o jovem urso não era estúpido nem mal informado, tenho certeza que ele saberá disso antes mesmo dos assassinos começarem seu trabalho. Espero que a jovem dragonesa tenha conseguido domar o urso, suspirei. Quando lhe ofereci esse noivado foi por um motivo, e apenas um motivo. Então quando chegasse o dia de colocar a Aegon no trono, ele o apoiaria. Mas se meu plano não ajudou, talvez eu tenha ajudado a criar a maior ameaça ao Aegon, o governante legítimo. Não posso deixar de me perguntar se o urso sabe sobre a Aegon, e em caso afirmativo, quais são seus planos. O jovem Grife e o jovem urso pensei enquanto escrevia uma carta para Illyrio sobre a situação do reino, e uma com instruções para ajudar o jovem Grife caso fosse necessário, sabendo muito bem quem venceria. Entre uma briga entre o jovem urso e o jovem grifo, eu era leal, não estúpido. Meu garoto Ronar vai colocar um pau novo em você só para poder cortá-lo de novo. Calgt. Sua vadia careca e sem pau. Sem que ele soubesse, um corvo estava por perto, o mesmo corvo que ele pretendia usar. Ponto de vista de Ned Stark. Ronard se casou com a garota Targaryen, tanto as Ilhas de Ferro quanto a Ilha dos Ursos pararam de se comunicar conosco desde que o noivado foi rompido, e Robert queria começar outra porra de guerra. Eu não deveria ter aceitado isso, nunca. Com Ronard casado com Sansa, o reino ficaria bem, mas eu tinha que deixar Robert mais uma vez fazer o que quisesse. Sansa me odiava por isso, me odiava por levá-la com o que ela chamava de um pequeno bastardo como futuro marido, ela me odiava por expulsar Ronard de sua vida, ela odiava Cat ainda mais. Preparem as minhas coisas, partiremos para Winterfell dentro de uma semana, ordenei aos meus homens. Sansa queria ir para casa, Arya também, e francamente, eu também. Ponto de vista de Tywin Lannister. O jovem senhor jogou além das minhas expectativas, eu queria algemá-lo, e ele pegou as correntes e me bateu com elas. Ele se casou com alguém com uma reivindicação poderosa ao trono, estava reunindo o exército, estava se preparando para a guerra, já fazia muito tempo. Só agora percebi. Mas mesmo o mais poderoso cai, e ele cairá, pois o que é um urso para um leão? Eu queria usar você, mas terei que acabar com você agora, suspirei enquanto tomava um gole de vinho. Talvez eu devesse mandar Gregor Clegane para matá-lo. E fuder a garota, seria bastante poético repetir esse ato mais uma vez. Uau! Vou matá-lo. Lady Matecor dará à luz 2 corvos saudáveis. E nós, a legião de corvos, garantiremos que nada aconteça com eles. Nenhum macaco crescido nos impedirá. O corvo que estava ouvindo Tywin grasnou de raiva. Que pássaro chato, Tywin suspirou. Você não terá sucesso, Cal. Meu mestre vai acabar com você. Capítulo 46. 2 meses depois, a notícia do meu casamento com Daenerys se espalhou como uma pandemia por todo o reino, o que por sua vez me tornou o inimigo número 1 de Westeros para alguns. As tentativas de assassinato eram uma ocorrência comum agora, comerciantes e outros indivíduos tentavam acabar com a vida de Daenerys de vez em quando. A razão por trás disso, Varys. Quando ele me ofereceu um acordo, eu sabia que ele queria algo de mim. Inicialmente pensei que ele queria colocar Viserys no trono, ou qualquer Targaryen aliás. Eu estava correto nessa suposição. O que eu não sabia até um mês atrás, havia outro Targaryen vagando livremente. Eu realmente deveria ter lido os livros com mais profundidade, suspirei ao ler a carta que Varys pretendia para Illyrio. A Aegon Targaryen, ou como chamam, o jovem Griff, Varys de alguma forma conseguiu manter esse pequeno segredo longe de mim. Mas agora que eu sabia, o que fazer com ele? O que fazer? Devo matá-lo? Eu não sabia quase nada sobre ele. Pelo que sabia, ele poderia ser um cara legal, mas não importava se ele era a melhor pessoa do mundo. Eu não iria desistir dos meus planos de conquistar Westeros e conseguir trono. Suponho que eu poderia oferecer a ele o que ofereci a todos até agora. Ou você se submete ou morre, ele terá a escolha. Agora com Varys, minha decisão foi definida no momento em que alguém tentou envenenar Daenerys, não me importa o quanto ele tenha para manter seu disfarce. Vou matar o careca bastardo, e fazê-lo se arrepender de ter feito de mim um inimigo. Se eu não estava tão informado quanto estava, Daenerys estaria morta e meus bebês também. Não importa o que ele estava pensando quando revelou nossa informação, ou porque o fez. O que importava era que ele colocou em perigo a vida de meus filhos ainda não nascidos e de minha esposa, e por isso ele morreria. Dolorosamente. Tywin Lannister, outro homem que logo morrerá. Eles realmente exageram no velho leão. Ele realmente acha que Gregor Clegane verá Daenerys. Ele morrerá antes mesmo de poder respirar perto dela. Estamos deixando Vais do Traco hoje, certo?
Daenerys entrou na minha barraca, com a barriguinha do quarto mês aparecendo. Todas as manhãs ela acordava ainda mais linda que no último dia, brilhando como minha própria estrelinha. Sim, sorri enquanto me ajoelhava para beijar sua generosa barriga. Estamos aqui há 4 meses, temos tudo o que precisamos. Mas se você quiser ficar, podemos. Não quero cansá-la. Estou grávida, não feita de cristal. Daenerys riu, escovando meu cabelo com os dedos. Existe alguma diferença? Eu provoquei. Daenerys apenas riu da minha provocação enquanto acrescentava a sua. Posso ser feita de cristal, mas olhe para você, o homem mais forte do mundo, ajoelhado sobre meus frágeis pés grávidos. Eu ri, não estou pronto para perder, sim, mas lembro de você ficar de joelhos muitas vezes por mim. Tudo bem, vamos chamar isso de empate? Daenerys riu. É justo. Eu balancei a cabeça enquanto me levantava e lhe dava um beijo. Devíamos partir hoje à noite, avise suas criadas, certo? Sim, Daenerys concordou com a cabeça enquanto começava a sair da tenda. A propósito, vou andar a cavalo ou... Absolutamente não. Você vai andar em uma carroça tão acolchoada com conforto que vai sentir que está flutuando. Eu não sabia se andar a cavalo era uma boa ideia com todo o movimento que isso trazia. Tudo bem, Daenerys riu enquanto acariciava sua barriga. Seu papai é super protetor, não é? Eu sou, e uso essa merda com honra, eu ri. A propósito, você pode dizer aos seus corvos para pararem de tentar preocupar minha barriga, acrescentou Daenerys, tentando não rir. Eu acordo todas as manhãs com 10 a 20 corvos na minha barriga. Cal. Sem reflexão? Como diabo seus ovos eclodirão então? Não fique pensando nesta geração. Juro. Cal. HRMMM meditativo, vamos pare-nos, você não pode, YRSSS. Cal. O que eles disseram? Continuaremos com a reflexão extra para garantir que eles sejam fortes grasnados dos Ravens. Infelizmente eu ri enquanto encolhi os ombros, está fora do meu controle. Muito bem, Daenerys suspirou, vejo você mais tarde. Continuei a organizar todos os assuntos que precisava antes de partir. Além de mim estavam os ovos que comprei há tanto tempo, meus corvos ainda chocando-os. Talvez fosse hora de tentar chocá-los. Fui chamado de Filho do Fogo, campeão da luz pelo próprio Deus do Fogo, e esses títulos se encaixam perfeitamente nessa situação. Ou pelo menos era nisso que eu queria acreditar. Lembrei-me dos livros que os ovos de dragão são notoriamente difíceis de chocar, e mesmo assim podem manter a centelha de vida dentro deles por décadas, se não séculos. A chave secreta para chocá-los parece envolver alguma forma de magia de sangue, como sugerem as palavras da casa dos Targaryen, requer fogo e sangue. E considerando como Daenerys os chocou, eu tive uma ideia geral de como fazer isso. Para isso eu teria que queimar os ovos em chamas crepitantes, enquanto outra criatura é simultaneamente queimada viva, uma vida em troca de uma vida. Fogo e sangue. Os dragões na natureza provavelmente usavam presas apenas para cumprir esse propósito, mas eu não tinha certeza se um animal funcionaria. Além disso, eles eram extremamente leais a mim, então o sacrifício humano funcionaria muito bem, pelo menos valeu a pena tentar. Talvez eu pudesse colocar Viserys nas chamas, certamente seria interessante ver se ele consegue queimar ou não. Hora de queimar esses ovos, eu ri. Cal, você não será Gordon Ramsay, nossos bebês. Uau! Suspirei, agora teria que explicar a eles por que queria fazer isso, eles haviam se tornado bastante protetores em relação aos ovos. Permita-me explicar, eu ri. Ponto de vista de Ned Stark. A semente é forte. Últimas palavras de Jon Arryn, eu finalmente descobri o que ele quis dizer. Robert não tinha filhos legítimos, Cersei o traiu. Fiquei feliz por ter mandado minhas filhas de volta para Winterfell há alguns meses, pois o que eu tinha que fazer levaria o reino ao caos. E aqui estava eu sentado sozinho, esperando que alguém confrontasse as mentiras. Cersei, a pessoa com quem eu queria conversar, chegou e se aproximou de mim. Você está com dor. Cersei apontou para meu ombro, zombando do meu ferimento após a briga que tive com seu irmão, seu amante. Eu me movo desconfortavelmente com minha bengala enquanto me levanto lentamente. Já tive pior, minha senhora. Cersei fingiu interesse ao acrescentar. Talvez seja a hora de ir para casa. O Sul parece não concordar com você. Isso não levaria a lugar nenhum, então era hora de insistir. Eu sei a verdade pela qual Jon Arryn morreu. Cersei me olhou por um segundo com seus olhos mostrando emoções misturadas entre preocupação e orgulho. E você, Lord Stark? Foi por isso que você me chamou aqui para me propor enigmas? Percebi seu medo, mas meus olhos se voltaram para o hematoma que ela tinha no rosto. Perguntei apontando para seu hematoma. Robert já fez isso antes? Cersei sorriu enquanto balançava a cabeça. Jaime o teria matado. Meu irmão vale 1000 de seus amigos. Eu olhei para ela. Seu irmão, ou seu amante? Cersei simplesmente sorriu para mim, me fazendo perceber que estava certo no meu palpite. Ela então se levantou com orgulho e acrescentou. Os Targaryen se casaram com irmãos e irmãs por 300 anos para manter a linhagem pura. Jaime e eu somos mais do que irmão e irmã. Compartilhamos um útero. Viemos a este mundo juntos. Pertencemos um ao outro. Tudo isso estava começando a fazer sentido. Não foi Tyrion quem empurrou Bran, foi um deles. Meu filho os viu e eles tentaram silenciá-lo ainda. Meu filho viu você com ele. Eu disse com meu sangue fervendo de raiva. Cersei respirou fundo balançando a cabeça enquanto acrescentava. Você ama seus filhos? Que tipo de pergunta estúpida foi essa? De todo o coração. Eu respondi sem perder o ritmo. Cersei sorriu. Não mais do que eu amo o meu. Eu zombei, e eles são todos de Jaime. Meu comentário fez Cersei rir, graças aos deuses. No raro caso de Robert deixar suas prostitutas por tempo suficiente para cair bêbado na minha cama, eu acabo com ele de outras maneiras. De manhã, ele não se lembra. Cersei sempre odiou Robert, e esta foi a sua maneira de fazê-lo pagar, fazendo com que ele fosse pai de filhos que não eram dele. Você sempre o odiou.
Cersei me olhou incrédula enquanto acrescentava. O odiava? Eu o adorava. Todas as garotas dos 7 reinos sonhavam com ele, mas ele era meu por juramento. E quando finalmente o vi no dia do nosso casamento no septo de Baelor, magro, feroz e de barba preta, foi o momento mais feliz da minha vida. Então, naquela noite, ele rastejou em cima de mim, fedendo a vinho, e fez o que fez, o pouco que pôde fazer, e sussurrou em meu ouvido. Lyanna. Sua irmã era um cadáver e eu era uma garota viva e ele a amava mais do que a mim. Posso entender um pouco a dor dela, mas o que ela fez foi imperdoável. Quando o rei retornar de sua caçada, direi a verdade a ele. Você já deve ter ido embora, você e seus filhos. Não permitirei que o sangue dele seja derramado. Minhas mãos. Vá o mais longe que puder, com tantos homens quanto você puder, porque onde quer que você vá, a ira de Robert o seguirá. Cersei riu e cuspiu. E quanto à minha ira, Lord Stark? Você deveria ter tomado o reino para si. Jaime me contou sobre o dia em que Porto Real caiu. Ele estava sentado no trono de ferro e você o fez desistir. Tudo que você precisava fazer era subir os degraus sozinho. Olhei para ela antes de balançar a cabeça. Cometi muitos erros na minha vida, mas esse não foi um deles. Cersei sorriu friamente. Ah, mas foi. Quando você joga o jogo dos tronos, você vence ou morre. Não existe meio termo. Com isso ela foi embora. Eu só podia esperar que ela seguisse meu conselho e fosse embora. Cal, ele morreu, ele apenas gritou Cal. Capítulo 47. Depois de reunir todos os meus pertences e garantir que Daenerys tivesse a melhor e mais confortável carroça para viajar por tudo que este mundo poderia oferecer, parti com meu novo Calazar para caçar as tribos Dothraki restantes. Eu também construí uma equipe de segurança muito detalhada para garantir a segurança dela, com uma guarda pessoal de 500 homens à sua disposição. Isso, claro, sem contar corvos e cavalos. Eu não estava preocupado com os assassinos, afinal eles eram um bando de idiotas tentando se tornar senhores, e essa era a passagem para uma vida fácil. Ou pelo menos era o que pensavam, matar-nos era mais difícil do que matar o próprio Robert. Eles estavam fadados ao fracasso, mas mesmo sabendo que o fracasso deles era iminente, a raiva alimentou meu âmago, consumindo minha alma em uma espiral de ódio e raiva. A ideia da morte de Daenerys, a ideia de manter os corpos sem vida dos meus filhos em meus braços, por mais impossível que fosse, me enfureceram além da compreensão humana. Torturar os assassinos antes de matar foi um alívio rápido para esse sentimento, mas não foi suficiente. Eu não ficaria satisfeito até que todos aqueles que ousam atacar minha família fossem destruídos. Não que isso não fosse diferente do meu plano original, não era o mesmo, mas dessa vez meu impulso foi mais forte e mais agressivo. Meus motivos para assumir o trono mudaram, não. Eles eram os mesmos, mas eu tinha alguns motivos extras para fazer isso agora. Cal, localizarmos o próximo maior Calazar. Virei-me para ver divertido o corvo que havia pousado na cabeça do meu cavalo, curvando-se educadamente. A que distância? Perguntei. Uma semana a cavalo ou algo assim, Neste momento eu tinha que focar em colocar esses selvagens debaixo de mim, teria tempo mais que suficiente para receber minha merecida retribuição. É melhor eles aproveitarem esse tempo que estou fora, pois é mais vibrante que a escuridão que os espera. Vamos, ordenei aos meus homens, mudando nosso curso. Ponto de vista de Daenerys. Tanta coisa mudou desde o dia em que o conheci. No início tive medo dele do que representava ser dele. Ainda, ele me fez sentir como se nada no mundo importasse, apenas nós. E aos poucos fui me descobrindo desejando sua companhia, sua risada, seu estúpido senso de humor, seu cheiro, como ele me beijava de manhã antes de sair. E sem nem perceber, me apaixonei perdidamente. Ele tornou tão fácil amá-lo. E aqui estamos, sorri, tocando minha barriga suavemente, mas o bater de muitas asas me tirou da linha de pensamento. Atrás de mim havia cerca de 20 ravens, todos me olhando intensamente. Vocês querem cuidar da minha barriga, certo? Perguntei. Há alguns meses conversar com animais teria sido ridículo, mas agora nem tanto. Cal, os ravens assentiram em uníssono. E você não aceita um não como resposta? Eu ri. Cal. Os ravens assentiram confirmando minhas suspeitas. Voltar ao ponto de vista de Ronard? Com meu novo exército, lutar contra as outras tribos Dothraki ficou exponencialmente mais fácil. Os Dothraki não eram conhecidos por suas formas de batalha estratégicas. Acabei de conquistar outra tribo com 10.000 guerreiros. Por que eles lutariam contra alguém com um exército de 50.000 soldados com esses números? Eu não sei bem, eu lutei. Dothraki foi bastante direto. Eles iriam como idiotas para a batalha e tentariam destruir qualquer coisa em seu caminho com pura força. Normalmente isso funcionaria se eles tivessem números maiores. Mas eles não o fizeram. Então, depois de matar seu Shao, mais uma vez aumentei meus números, graças aos idiotas companheiros de sangue que o seguiram. Finalmente tive meu sacrifício de fogo para tentar chocar meus dragões. Como vai? Eu disse enquanto entrava na carroça da minha esposa, nada que ela estivesse coberta de ravens meditando em sua barriga. Seus corvos estão me meditando. Daenerys olhou para mim de brincadeira. O que você acha? Acho que eles estão fazendo um trabalho maravilhoso, dei de ombros. Então, quantos soldados temos agora? Daenerys suspirou, pude ver que ela queria rir, mas era teimosa demais para fazê-lo. Bem, acho que quase 60.000 eu cantarolei, eu realmente não tinha contado quantos temos exatamente, mas foi nesse sentido. Como estão meus bebês? Tudo bem, seus amigos emplumados estão cuidando disso. Daenerys riu. Cal, estamos garantindo que eles tenham a melhor criação. Cal, estamos dando a eles a atenção que merecem.
Os Ravens, meditando sobre sua barriga grávida, estavam orgulhosamente declarando suas incríveis habilidades taciturnas. Eu posso ver isso. Eu ri enquanto me aproximava para beijá-la. Eu queria dizer a ela logo que tentaria chocar os ovos dos dragões. Um dos sonhos dela era ver um dragão. Mas se isso não funcionasse, iria apenas decepcioná-la. Então eu esperaria até tirar aqueles bebês dos ovos. Bem, vou reorganizar algumas coisas. Acabei de colocar mais homens em meus estandartes e antes que a logística de toda essa merda volte a afetar minha bunda, eu preciso fazer isso. Tome cuidado, Daenerys sorriu, me dando um beijo. Não volte tarde, preciso do meu travesseiro pessoal. Oh, isso parece um grande convite. Eu sorri para ela, dando um soco brincalhão no meu ombro. Nossa, essa gravidez está deixando você bastante volátil. Suponho que sim, Daenerys riu. 2 companheiros de sangue, 3 ovos e muito fogo. Eu tinha todos os ingredientes para chocá-los, de acordo com o que vi e li na minha vida passada. Mas só para ter certeza de que fiz um esforço extra, repliquei exatamente a mesma coisa que Daenerys fez no programa para chocá-los. Amarrei os Bloodriders certificando-me de que eles não pudessem se mover, colocando os ovos acima deles enquanto colocava fogo na madeira abaixo deles. Ao fazer isso, a voz do Deus da Luz ressoou em minha cabeça. Cal, meus bebês. Filho do fogo, campeão da luz. Uma parte de mim queria tocar no fogo, pois ele estava começando a se espalhar. Logicamente eu sabia que isso iria me queimar, mas ainda queria fazer isso. Talvez eu estivesse louco, talvez tivesse sido afetado além do reparo neste mundo, ou talvez houvesse uma razão para o meu desejo de tocar o fogo. Filho do fogo, campeão da luz, não tenha medo. Foda-se, eu sei que é estúpido, mas vou tentar, pensei, sabendo muito bem que era uma péssima ideia, mas se não o fizesse, me arrependeria para sempre de não ter tentado. Mas eu não era idiota, não mergulharia no fogo como se fosse uma piscina, primeiro tentaria com o dedo e veria. Ao mergulhar o dedo no fogo, recuando preventivamente, percebi que não estava sentindo nenhuma dor. Surpreso com isso, mergulhei toda a mão e tudo que senti foi calor, em vez da dor que esperava. Bem, isso resolve a coisa do filho do fogo. Eu ri enquanto entrava no fogo como se fosse a coisa mais normal. Meus homens começaram a entrar em pânico com isso. Estou bem. Aparentemente sou a prova de fogo agora. Os companheiros de sangue, por outro lado, gritavam de dor. O fogo queimava sua pele, queimando-os para o outro mundo. À medida que seus gritos de dor desapareciam, concentrei-me nos ovos, tocando-os, sentindo o calor dentro deles, a centelha de vida crescendo. Vida por vida, eles nasceriam com sangue e fogo. Somente depois que os companheiros de sangue morreram e seus gritos pararam, os ovos começaram a quebrar. Primeiro o ovo preto, o dragão que seria originalmente conhecido como Drogo. Rachadura. Olá, amiguinho, eu disse estendendo minha mão para o bebê dragão que me olhou com curiosidade, sua mente ainda pouco desenvolvida e não compartilhando muito além de emoções. Ele estava imprimindo comigo. Logo depois seus 2 irmãos fizeram o mesmo, quebrando os ovos. A essa altura, nem Drogo estava no meu ombro, sibilando. Que tal irmos ver a mamãe? Eu ri enquanto ofereci meu outro braço para os outros 2 bebês dragões. Nossos bebês estão bem. Uau! Eu disse que ele faria com Gordon Ramsay nossos bebês. Uau! Capítulo 48. 2 meses depois? Dragões, eles são bastante mimados desde o nascimento, sibilando e exigindo atenção o tempo todo, seja para a esquerda ou para a direita. Eu os via subindo pelas minhas pernas para exigir minha atenção absoluta. Não vou mentir. Eles eram adoráveis, patifes fofos. Daenerys estava mais do que feliz em vê-los e tê-los. Ela estava radiante de felicidade do mais alto grau, acariciando e enchendo de carinho os 3 dragões recém-nascidos. Ela estava tão animada que ainda não tinha perguntado: como diabos eu os choquei? Os 3 dragões reagiram a Daenerys de forma diferente. Os 2 menores foram tímidos no início, mas depois de um pouco de comida e subornos eles cederam ao afeto dela. Exceto Not Drogo, ele ainda não gostava de Daenerys. Eu podia sentir suas emoções explodindo quando ela estava perto de mim, ou seja, ele tinha ciúmes. Era possessiva a ponto de ser estúpido. Cal, localizarmos a última grande tribo Dothraki, um corvo informou enquanto voava para meu colo, recebendo um assobio de não Drogo. O corvo simplesmente respondeu literalmente dando um tapa na cadela. Não em Drogo, Cal. Não sibile para mim, garota. Chique é como você chama um bebê corvo. Isso. Estaco isso, estaco isso, estaco isso. Isso continuou por cerca de 10 minutos, mas no final meu pacotinho de raiva decidiu desistir, já que eu choquei esses bebês. Eu tinha quase conquistado toda a tribo Dothraki restante desde o dia em que os choquei, e hoje finalmente conseguiria todos os Dothraki sob a minha bandeira, e começarei com o meu próximo item na agenda, as cidades livres. Mas por enquanto nomes. Como chamar esses bebês? Daenerys queria nomear um como seu irmão, não uma mancha de merda. Raegal. Meus Ravens pediram para nomear o outro, e como eu achei hilário e não muito problemático para mim, eu permiti. Então eles chamaram não de Viserion, mas de Crow com Q. E com isso só faltou nomear, não Drogo. Ponderei muito tempo sobre nomes, algo memorável. Neltarion, sim, foi isso. Forte e com significado por trás, sim, veio de um videogame, mas honestamente foi incrível. O dragão da terra, o portador do cataclismo. Neltarion, acariciei o bebê recém-nascido dragão que de alguma forma, mesmo com suas habilidades cognitivas pouco desenvolvidas, estava feliz e orgulhoso de seu nome. A última grande tribo Dothraki tem um pouco mais de 11 mil cavaleiros, em comparação com o meu grande exército composto por 80 mil soldados que tornaram a batalha unilateral e previsível. Matar o Shao e seus companheiros de sangue neste momento não era nenhum desafio. Eu ainda tinha outras tribos menores para conquistar, que juntas formavam cerca de outros 20 mil cavaleiros, mas estavam espalhadas pelas terras, separadas em poucos milhares, e por enquanto, o que eu tinha teria que servir.
Bem, é hora de mudar para cá, suspirei, finalmente terminei o que comecei, mas me pergunto como está Westeros. Ponto de vista de Sansa Stark? Meu pai me mandou para Winterfell há alguns meses, e eu aceitei com alegria. Joffrey não era nada do que eu originalmente esperava dele, ele era um monstrinho, alimentando-se do sofrimento dos outros, lixiviando-se da dor e da agonia ao seu redor. Eu estava com raiva do pai, não tinha certeza se o odiava, mas estava por pouco, estava feliz com a perspectiva de me casar com Ronard, mas agora ele havia se casado. E como Ronard disse, meu pai mais uma vez se curvou para Robert. Mas eu não estava com raiva o suficiente para querer ou desejar a sua morte, ele ainda era meu pai. E a última coisa que disse a ele antes de vir foi, eu te odeio. Eu queria consertar isso. Agora, ele foi preso por traição. E havia uma grande chance de eu perdê-lo para sempre. Havia uma grande chance de a última interação que tive com ele ter sido essa. Estou cansado de me sentir assim, chorei na minha cama, indefeso, inútil, por favor, deuses, salvem meu pai, por favor, ajudem meu irmão, por favor, eu imploro. Chorei enquanto desejava de todo o coração que os deuses abençoassem e protegessem o exército do meu irmão que estava marchando para o sul para trazer meu pai de volta. Ponto de vista de Tywin Lannister. Ned Stark foi preso por falar coisas que na natureza eram absurdas. Meu neto queria a morte dele, Cersei aparentemente foi a única que viu o panorama geral dessa vez. Ela queria mantê-lo vivo, eu também. Não tínhamos nada para defender o norte, Ned Stark, embora em sua idiotice, previu um pouco esses eventos. E para evitar que suas filhas fossem usadas contra ele e o norte, ele as enviou de volta para Winterfell. Pelo menos era nisso que eu queria acreditar, mas dificilmente acredito que o honrado lobo seja inteligente o suficiente para jogar tão à frente. Mas independentemente de ele saber ou não, ele nos superou, e se Joffrey o matasse, teríamos uma guerra total e nada para detê-los. E é por isso que precisávamos dele vivo, para manter o norte sob controle. Eles já haviam descarrilado o suficiente, marchando para o sul com o exército. Como sempre tive que consertar os erros da minha família. Estou indo para Porto Real, anunciei saindo do meu solar, deixando meus primos confusos. Ponto de vista de Ned Stark. Fui jogado em uma masmorra logo depois de confrontar a rainha por suas infidelidades. Já se passaram quase 2 meses desde que me jogaram aqui, sem nada além de ratos para me fazer companhia. Lord Stark, a voz desprezível de Varys ecoou na masmorra. O que você está fazendo aqui? Você não pode trair mais, não é? Eu zombei. Eu nunca me aliei a você, Lord Stark. Varys suspirou. Então, o que você está fazendo aqui? Eu perguntei, irritado com sua presença. Procuro ajudá-lo, mas esteja ciente de que não sou um herói, respondeu Varys com indiferença, com um suspiro através das grades da minha prisão. Eu zombei disso. Você pode me libertar deste buraco? Varys cantarolou com isso. Eu poderia. Mas vou? Não. Como eu disse, não sou um herói. Eu ri amargamente com isso. O que você quer deles? Como você finge me ajudar? Conte-me sem histórias, sem enigmas. Diga-me, o que você quer? Varys suspirou. Paz. Você sabia que seu filho está marchando para o sul com um exército de nortenhos? Rapaz leal lutando pela liberdade de seu pai. Robb estava marchando para o sul em busca de guerra. Por que ele faria algo tão tolo, Robb? Ele é apenas um menino. Varys riu. Os meninos já foram conquistadores antes. Mas o homem que dá noite sem dormir a Cersei é o rei, o irmão do falecido rei. Lord Santanis tem a melhor reivindicação ao trono. Ele é um comandante de batalha comprovado e é totalmente sem piedade. E claro, Lord Ronard com seu exército Dothraki e dragões, pelo que eu vi. Eu zombei. Santanis Baratheon é o verdadeiro herdeiro de Robert. O trono é dele por direito. Ronard poderia ter um exército, mas ele não era o herdeiro e não tinha nenhum direito. Varys sorriu. Você ajudou os Baratheons a ascender? Você ajudou Robert a sentar-se no trono quando ele não tinha direito de nascença? Não me trate com aquele Lord Stark. Seria uma pena jogar sua vida fora. Cersei não é bobo. Ela sabe que um lobo domesticado tem mais utilidades. Ele estava certo em uma coisa. Eu tinha ajudado Robert a sentar no trono. Mas se ele pensasse que de todas as pessoas no mundo eu serviria aquela mulher desprezível, ele estava fora de si. Você quer que eu sirva a mulher quem assassinou meu rei, quem massacrou meus homens, quem aleijou meu filho? Varys balançou a cabeça, com um sorriso vitorioso. Quero que você sirva ao reino. Diga à rainha que você confessará sua vil traição. Diga a seu filho para depor a espada e proclamar Joffrey como herdeiro, e você viverá. Eu ri disso. Você acha que minha vida é algo precioso para mim? Que eu trocaria minha honra por mais alguns anos de quê? Você cresceu com atores, você aprendeu o ofício deles e aprendeu bem. Mas eu cresci com soldados e aprendi a morrer há muito tempo. Varys sorriu mais uma vez, que pena. Que pena. Varys se move para sair, mas deixa cair uma chave perto de mim. Devo um favor aos jovens, que foi originalmente destinado às suas filhas. Mas você a salvou antes que eu pudesse, e embora eu não seja Lannister, sempre pago meu dinheiro. Dívidas. Ronard havia previsto esse jogo de esquemas com tanta antecedência, e mesmo depois de tudo que aconteceu, ele fez de tudo para garantir a segurança de minhas filhas? Adeus, Sr. Stark, adeus. Varys disse ao sair da masmorra. Os guardas que guardavam minha cela estavam mortos, eu estava parcialmente livre. Devo minha vida a Ronard, suspirei. Sim, você cá o filho da puta. Agora saia antes que eles te fodam. Sem que ele soubesse, um corvo que por algum motivo tinha um tapa-olho estava observando. Capítulo 49. Eu havia completado o primeiro passo da minha complicada missão, e era hora de avançar com a próxima parte do plano, conquistando as cidades livres. As cidades livres são 9 cidades poderosas, cada uma com seu próprio governo e exército para se proteger das forças invasoras. Nem todas são poderosas,
Mas todos eles são ricos principalmente porque mantêm extensos contatos comerciais com os 7 reinos e outras terras, e são conhecidos por praticarem a escravidão. Ao contrário dos Dothraki, eles seriam um pouco mais difíceis de conquistar. Tudo o que eu sabia sobre as cidades livres, historicamente falando, é que elas foram fundadas há séculos como colônias da propriedade franca valeriana. Mas como dizem, todo império chega ao fim, e quando a cidade livre e seus senhores dos dragões foram destruídos na perdição de Valíria, 400 anos atrás, e o império caiu, as cidades livres emergiram do pó como entidades autônomas, dominando grande parte do território, a terra entre o rio Rhône e a costa ocidental do continente. Volantis sendo a mais antiga e populosa, e em certo ponto a mais poderosa das cidades livres, mas o tempo passou e, embora ainda formidável, foi gradualmente eclipsado pelo crescente poder de Bravos. Então agora, eu tinha que priorizar meus objetivos e agir de acordo. Bravos, a mais poderosa e ao norte das cidades livres, liderada pelo Senhor do Mar. É o lar do influente Banco de Ferro de Bravos e da secreta guilda de assassinos conhecida como Homem Sem Rosto. E meu alvo mais difícil, eles tinham dinheiro suficiente para contratar um exército tão grande quanto o meu e destruir o meu se eu jogasse minhas cartas da maneira errada, o que colocava essa vadia no final da minha lista. Lige era um alvo fácil e o primeiro da minha lista. Estava localizado em uma ilha no Mar de Verão, o que me permitiria usar meus krakens para destruir sua formidável marinha. MYR seria meu segundo alvo, pois seria fácil atacá-lo, afinal, MYR era um porto marítimo em um braço do mar estreito próximo a Lige, o que me permitia usar também meus krakens. Eles eram famosos por seus artesãos qualificados e seus produtos, principalmente lentes óticas e rendas finas. Lige e MYR têm sido rivais ferrenhos há séculos, lutando perpetuamente pelas terras disputadas entre eles. E eu, como um bom samaritano, encerrarei essa disputa de uma vez por todas, mereço alguns elogios, não é? Neltarion inclinou a cabeça confuso ao ver o mapa que eu estava usando. Um dia você vai queimar aqueles que se opõem à nossa família, eu ri, recebendo um silvo de concordância. Caso eu estivesse preocupado, senti concordância com esse silvo, não. Tirosh como Lige era um alvo fácil, uma ilha pronta para ser tomada, e devido à sua localização entre os degraus, as terras disputadas e Westeros, é um importante local para contratar os serviços de várias empresas de mercenários profissionais, para servir nos vários conflitos destas diferentes regiões, mas neste caso seriam assimilados pelo meu exército. Norvos, não havia nada de especial neles, o que os colocava como meu próximo alvo na lista, principalmente porque estavam próximos dos últimos alvos. Pentos, a cidade onde mora o Gordo Ilírio, é um importante porto marítimo, terrestre, e uma das cidades mais vulneráveis, sem proteção contra os ataques Dothraki. Quando e como eu iria conquistá-la era desconhecido e realmente não era importante, mas conquistá-lo seria uma boa maneira de impedir Varys e seu pequeno plano de apoiar o jovem Griff. Cor estava entre os alvos mais interessantes da minha lista, estava localizado na imensa floresta de Cor perto da beira do mar Dothraki, o que era benéfico agora que eu tinha meu Dothraki comigo. Seria fácil atacá-los, mas eles eram muito bons em impedir ataques e exércitos, eles tinham seu próprio exército imaculado para se protegerem, tornando-os talvez uma das cidades mais difíceis de conquistar na minha lista, mas eu estava realmente interessado neles, pois eles eram conhecidos por seus ferreiros imensamente habilidosos, que podem até reforjar aço valeriano, algo que seria útil durante a longa noite. Neltarion estava especialmente interessado em Cor. Sim, você ajudará o papai a produzir aço valeriano em massa, eu ri, se isso for possível, é claro. Neltarion sibilou, enquanto se enrolava dentro da minha jaqueta de pele para dormir. Isso será incrivelmente assustador quando você crescer várias vezes maior que eu ri, imaginando um dragão adulto tentando me usar como travesseiro. Com um suspiro continuei fazendo minha lista, chegando à última cidade, Volantis, a cidade mais populosa e corrupta, liderando o mercado de escravos como Bravos. Eles representariam um desafio, mas infinitamente menor para Bravos, pois tinham tanto dinheiro para me manter afastado, e eles seriam os últimos a cair bem. Na verdade não foi o último, pois Bravos e Lorat seriam os últimos, depois de Volantis. Tirosh, Norvos, Pentos, Cor, Volantis, Lorat, Bravos. Minha lista estava completa, eu conquistaria as cidades nessa ordem, e então eu pegaria a porra do trono, e claro, mataria Varys. Bastardo sem galo. Se ele pensa que vou deixá-lo me trair, só porque ele é a versão gorda e careca de Quente, ele está muito enganado. Bem, parece que estou preso. Eu ri percebendo que se eu me movesse, acordaria Neltarion, e como um gato você não deve fazer isso. Acordei na manhã seguinte e vi Neltarion sendo alimentado pelos Ravens como se fosse um filhote, e surpreendentemente ele não estava arrancando suas cabeças enquanto eles regurgitavam a carne e o milho dentro de sua pequena boca de dragão. Coma para que você possa ser um corvo saudável. A cena foi simplesmente preciosa, o que me deu um motivo e a hora de ir embora. Neltarion percebeu isso e correu atrás de mim, me subindo como se eu fosse um maldito poste. Ei, amigo, já volto, os Ravens vão cuidar de você um pouco, ok? Eu ri ainda surpresa por ele ser tão apegado a mim. Neltarion sibilou como se não tivesse certeza se acreditava em mim ou não. Eu prometo, eu ri me perguntando se eu teria essas conversas estranhas com ele quando ele crescesse. Depois de um segundo de profunda consideração, Neltarion cedeu e voltou para os Ravens, deixando-me com um silvo que se traduzia em é melhor você voltar. Haha, adorável. Eu ri saindo da tenda.
Expliquei aos meus generais qual seria o nosso próximo passo, os Dothraki ficaram mais do que felizes, dizendo que eu era um verdadeiro garanhão por decidir dominar o mundo sob meus cascos. Legal. Os Ironborn também estavam entusiasmados, pois eu estava fazendo todo mundo pagar o preço do ferro. Francamente, eu deveria ter previsto isso. Daenerys, por outro lado, já sabia dos meus planos, e sabia que embora eu a amasse ela não poderia me impedir de fazer isso. Ela embora quisesse conquistar Westeros, mas não queria que eu fizesse o mesmo aqui, pois ela temia que eu perdesse a vida, mas ela entendia meus motivos. Não estamos exagerando? Daenerys perguntou preocupada. Devemos fazer isso, eu a tranquilizei. Ponto de vista de Ned Stark. Eu ainda não tinha escapado do desembarque real, lembrei que Arya me contou sobre as passagens secretas que ela havia encontrado enquanto brincava pelo castelo, e graças a isso eu estava vagando por elas, evitando ser capturado. Eu ainda não tinha encontrado a passagem certa que me levaria para fora das muralhas do castelo, para fora deste lugar miserável. Em breve estarei de volta em casa, então espere por mim, suspirei. As coisas podem não parecer boas agora, mas eu certamente estava melhor do que alguns dias atrás. Havia também outro assunto em questão. Eu devo minha vida a Ronard e tive que pagar essa dívida. O que você ainda está fazendo aqui, Cal? Eu juro que esses filhos da puta estão ficando cada vez mais burros. O corvo que estava me seguindo grasnou, como se quisesse me dizer alguma coisa. Capítulo 50. Eu estava preparado para o que estava por vir. Passei a maior parte do último ano aprimorando meu corpo e mente enquanto reunia um exército maior para me preparar para os desafios futuros. Quer eu goste ou não, fui o chamado campeão da luz. Aquele que irá viajar além do muro e garantir a segurança da minha família e da humanidade do apocalipse zumbi de inverno, que por motivos ainda não totalmente divulgados para mim, um demônio os estava ajudando. Com isso em mente, suspiro ao entrar na área de treinamento que havia definido para meus homens enquanto esperávamos os suprimentos e os navios viajarem para Lys e encontramos Daenerys esperando por mim. Com um sorriso me aproximo dela. Ela era grande, e enquanto ela pensava e considerava que era gorda, eu só a via brilhando mais e mais a cada dia. Como vocês três estão? Muito engraçado, Daenerys riu nada, apenas esperando por você. Entendo, sorri sentando-me ao lado dela. Em breve estaremos marchando para Lys, e ficaremos lá por um tempo, pelo menos até o nascimento. A medicina aqui não era exatamente precisa, ela estava grávida, e nossa estimativa era que ela estivesse em torno de 6 a 7 meses. Então depois de conquistar Lys, eu faria uma pausa para garantir que ela tivesse os bebês em um ambiente controlado. A última coisa que eu queria era que meus bebês nascessem no meio de um cerco. Daenerys se mexeu na cadeira. Ela queria dizer alguma coisa, já estou com ela tempo suficiente para perceber essas pequenas coisas. Ela queria conversar e estava organizando seus pensamentos. Eu quero te ajudar mais. Elaborado, perguntei com as sobrancelhas levantadas. Ela me ajudou bastante, não foi? Quero falar um pouco sobre a carga que você tem. Daenerys suspirou. Você está sempre indo para a guerra, lutando, organizando seus homens. E tudo que faço é ficar e esperar por você. Quero ajudá-lo. Devemos ser parceiros. Ah, ela queria mais responsabilidades. Bem, não vejo nada de errado nisso. Se ela me poupasse do problema da papelada, eu a amaria ainda mais, claro. Eu luto. Você fala? Isso é um começo, mas agora que temos dragões no futuro. Daenerys começou, mas eu a interrompi. Eu sabia o que ela queria dizer. Nós temos um dragão, que um dia será montável, para que assim eu possa te ajudar na batalha. Absolutamente não. Por quê? Daenerys perguntou com um tom seco. Uma flecha pode te matar? Ou você pode cair deles? Eu sei que eles te amam, mas isso é uma chance. E o que nossos filhos fariam sem você? Eu disse tentando despertar seu amor maternal para acabar com essa ideia absurda. E se você morrer? Daenerys perguntou com olhos frios de aço. Ela estava determinada a me convencer. Essa era a dragonesa que os livros mostravam. Não posso. Eu já disse isso, não posso morrer. E então uma maldita sombra se aproximou para me mostrar o erro daquele comentário arrogante. Você não pode morrer. Sim, você já disse isso. Daenerys suspirou colocando sua pequena mão no meu rosto. Eu te amo e quero proteger você. Quero proteger nossos filhos. Nossa família, eu quero nos proteja. Eu não sabia o que dizer a ela, não importa o quão convincentes seus argumentos fossem, minha mente estava decidida. Vamos conversar sobre isso quando eles chegarem ao tamanho de voo. Até então, eu não quero ouvir sobre isso. Por enquanto, eu queria evitar o assunto. Daenerys suspirou. Eu protegerei você e nossa família, quer eles queiram ou não. E pela primeira vez desde o nosso casamento, chegamos a um impasse. Ela estava determinada a fazer o que quisesse com isso. Uma rainha pega o que quer. Você não me contou? Daenerys me olhou com um sorriso pseudo-zangado. Eu fiz, mas você realmente subestima minha capacidade de impedi-la. Minha rainha, eu sorri de volta. Como você, nada vai me impedir de proteger você e nossa família. Então suponho. Veremos. Nós iremos, Daenerys assentiu, com um olhar penetrante que dizia, não vou abandonar esse assunto, vou protegê-lo. Muito bem, sorri, dando-lhe o mesmo olhar, não se eu proteger você primeiro. Seria um longo mês, enquanto esperava meus navios, um mês de discussões sobre isso, viva a vida de casado. Ponto de vista de Cersei Lannister. Ned Stark havia escapado da masmorra, bem debaixo de nossos narizes. Ele havia saído e ninguém sabia como. Ele não tinha aliados nem visitantes em Porto Real. E mesmo assim escapou como se tivesse a porra da chave da porta. Varys tinha seus melhores espiões trabalhando no caso, mas nada. Lord Stark havia desaparecido como se fosse um maldito homem sem rosto. Meu pai iria me matar assim que chegasse aqui. Sem Ned Stark não tínhamos nada para garantir que o Norte permanecesse leal. E com Santanis levantando suas malditas bandeiras. E o Norte certamente o apoiaria agora. Não tínhamos aliados agora, mas não importava. Somos os leões e nos preservamos de tudo, pois somos os mais poderosos. Minha rainha. A voz nojenta do eunuco chamou minha atenção. Varys, alguma notícia sobre Lord Stark? Eu disse amargamente.
Os rumores dizem que ele está viajando escondido como comerciante para evitar qualquer suspeita, mas considerando todo o tempo que esteve fora de sua cela, é justo presumir que ele está nas linhas inimigas, afirmou Varys, mais uma vez o óbvio. Alguma notícia sobre quando o pai virá? Tive vontade de quebrar minha taça de vinho e cortar seu pescoço gordo. Ele deveria saber mais, ajudar mais, porque pagamos a ele. Ele chegará em 15 dias, minha rainha, informou Varys. Eu tinha 2 semanas antes de ser menosprezado pelo meu pai por deixar o lobo escapar da cova do leão. Muito bem, suspirei enquanto enchia minha taça de vinho. Mantenha-me atualizado e faça melhor o seu trabalho. Ponto de vista de Joffrey Baratheon? O verme insolente, o verme com pelo de lobo havia escapado. Isso não pode ser, isso não pode ser. Meu noivo tinha escapado antes também, meu brinquedo tinha escapado. E agora meu outro brinquedo tinha escapado. Brinquedo, imperdoável, imperdoável. Agora meu tio quis se opor a mim, fui escolhido pelos deuses, inesquecível. E aquele camponês que pensa que pode ser rei porque se casou com a vadia do dragão, inacessível. Meu rei, você está bem? Um membro da guarda do meu rei perguntou, preocupado, por quê? Porque alguém tão inferior a mim sentiria algo além de total admiração e devoção por mim. Quero Ned Stark em minhas mãos e quero agora. Eu gritei. Meu rosto estava vermelho, fervendo de raiva. Estamos fazendo o nosso melhor para encontrá-lo, disse solenemente a guarda do meu rei. Eu não queria o melhor dele, queria meus brinquedos de volta. Eu não quero seus esforços. Eu quero os Stark aos meus pés, enquanto eles sangram, cuspi saindo da sala, ou vou cortar sua cabeça, velho. Cal. Esse filho da puta é maluco. Quantas vezes aquela vadia deixou cair o ovo? Ela praticamente chocou um ovo mexido. Prefiro lidar com outro idiota. Essa vadia é instável pra caralho. Foda-se essa merda, estou fora, CAW. Sem o conhecimento de todos, um misterioso Raven com tapa-olho estava vendo tudo com seu único olho poderoso. Como ele decidiu que era melhor continuar ajudando Lord Stark, em vez de espionar essa vadia? Ponto de vista de Ned Stark. Demorei um pouco, mas consegui sair daquele lugar miserável, mas tive que evitar ser pego ou reconhecido. Então cortei o cabelo e troquei de roupa com a de um mendigo que encontrei. No momento eu estava viajando com um comerciante para Corre Rio, de lá as coisas iriam melhorar, eu finalmente estaria de volta com minha família. Espere por mim, murmurei para mim mesmo, mantendo a esperança de me reunir mais uma vez com minha família. Ponto de vista de Catelyn Stark, Ned havia escapado, e agora era uma missão de quem o pegasse primeiro, vida ou morte dependendo de quem o fizesse. A guerra pairava sobre nós, não importa o que acontecesse, mesmo que Ned não quisesse, e para piorar as coisas que estavam acontecendo, o urso provou ser uma criatura traiçoeira, traindo-nos ao se casar com a garota Targaryen, erguendo suas bandeiras para tome o trono. Ele era uma ameaça. Eu sempre soube que algo nele não estava certo. Ele fez com que sua casa estreitasse relações com a nossa, e ao matar Theon e assumir o controle de sua terra natal, o que significava que não tínhamos o apoio das Ilhas de Ferro, nem as Ilhas Ver, coisas que teríamos sem ele. A justiça prevalecerá e aqueles que nos injustiçaram pagarão. Eu tinha fé que as coisas mudariam a nosso favor em breve. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.